¿qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a nuestra clase de língua espanhola. Aqui com vocês, professora Estefânia. Antes de começar a nossa aula, vamos lá! Vamos dar um olá para o Natan. Olá, Natan! Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Bueno, agora vamos começar. Vamos aos nossos objetivos. Quais são os objetivos da nossa aula? Compreender a partir de textos de diferentes gêneros os verbos no pretérito imperfeito do indicativo e suas funções dentro do texto. Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão e produção do gênero estudado. Compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto. Vamos entonces, agora, vamos a pensar. ¿Qué tienen en común estos titulares? Niños sin escolarizar, 1 de cada 5 adolescentes no puede ir al colegio. COVID-19, más del 95% de niños, niñas y adolescentes están fuera de las escuelas en América Latina y el Caribe. UNICEF apoya la educación en zonas sin conectividad a Internet. Bueno, titulares, o que tem em comum? Titulares são os títulos, né, das manchetes, certo? O que elas têm em comum? Todas estão falando de educação e adolescentes e jovens fora da escola. Bueno, vamos a ver. Es posible que haya contestado que lo que hay en común entre los tres titulares es la información sobre niños y niñas com dificuldades de acesso à educação. Exatamente. Há ninhos e ninhas sem acesso à educação. Certo? É isso que tem em comum nos títulos aqui que nós lemos. Certo? Vamos seguir. Conocen, hay una cita que dice, volver al colegio me hace muy feliz. Mi sueño es que todos los niños en el mundo puedan ir a la escuela porque es su derecho básico. Malaya Yousafzai. Conhecem a Malaya? Eu estou aqui tentando assim, né, produzir o sobrenome dela. Ela, a Malaya, a história da niña que o Talibã não queria que estudara. Eles não deixavam ela estudar. Vocês conhecem essa história muito famosa, né? Dessa menina. Vamos a seguir? Bueno, la historia de la niña que el talibán no quería que estudiara. Malala, perdón. Quiero ser útil para que cada chica, cada niño sea educado. La adolescente pakistaní tiroteada por los talibanes por defender el derecho a la educación habla en el video, né? Ela foi, deram um tiro nela, né? Ela foi perseguida pelo fato de querer estudar. Pensem. Bueno, ahora, el texto que vas a leer es una biografía. ¿O qué es una biografía? Ya que estamos hablando de esa chica muy importante, la historia de la educación, principalmente en aquel sitio, vamos a estudiar lo que es una biografía. La biografía sirve como un testimonio de una vida grande o común que cruza la barrera del tiempo y nos permite comprender a través de historias personales el modo de pensar, ver y entender una época. Bueno, primero, narrada en tercera persona. Segundo, descripción de la persona, de su vida, de los sucesos que ocurrieron. Tercero, acciones ubicadas en un tiempo, espacio, pasado y presente, orden cronológico. Ou seja, como é biografia, eu vou narrar em terceira pessoa, porque eu estou falando de outra pessoa. Tem que ter as descrições dessa pessoa, sua vida, o seu sucesso, tudo que ocorreu com ela, certo? E tem que ter um espaço ali cronológico, né? Passado primeiro para depois o presente. De acordo? Seguimos. Bueno, agora vamos a la biografía de Malala. Malala nació el 12 de julio de 1997 en el valle de Swatch, Pakistán. Sus padres son Tor Pekai y Siaudi Yousafzai. Nombres difíciles, ¿no? Difíciles. Y tiene 2 hermanos menores, ¿cierto?
Aqui estamos falando dela, quando que ela nasceu e quem são seus pais, certo? E ela tem 2 hermanos menores, em espanhol é irmãos mais jovens, mais novos. Bueno, cuando tenía 13 años se hizo célebre gracias a un blog que escribía bajo el seudónimo Gul Mackay para la BBC, en el que narraba su vida bajo el régimen del Tehrik y Talibán Pakistán, organización terrorista asociada al movimiento Talibán que proclama el extremismo religioso islámico, el yihadismo. Los talibanes obligaron a cerrar las escolas, proibindo-se a educação de las niñas. Então, aqui nós vamos contar um hecho verdadeiro, né, da biografia de Malala, que quando ela tinha 13 anos, ela se foi conhecida porque ela tinha um blog, ela tinha um pseudônimo, que é o nome que não é o verdadeiro, Gul Mackay. E aqui ela narrava sua vida dentro desse regime do Talibã, dessa organização terrorista que não deixavam as meninas irem à escola, era proibido. Bueno, quando os militares pusieron fin a la tiranía de los talibanes en Swati, Malala utilizou sua fama para promover o direito à la educação. Bueno, agora, né, nós sabemos que voltou, né, os terroristas voltaram e agora já vai começar, eu acredito que já está sendo proibido já a educação das meninas, né. Bueno, el 9 de octubre del 2012, foi víctima de um atentado, um homem que tras abordar o autobús escolar em lo local viajava a Malala, disparó repetidas ocasiones su pistola contra ella, impactándole en el cráneo y cuello. Otras 2 estudiantes también fueron heridas en autobús. La niña fue trasladada en helicóptero a un hospital militar, donde se la intervino quirúrgicamente. Então, o que aconteceu? Ela sofreu um atentado, né? Todos nós sabemos que dispararam arma, né, contra ela, pegou no crânio, no pescoço e ainda bem, né, que ela foi salva, né, ela foi atendida, de acordo? Foi trasladada em 2012 a um hospital em Reino Unido ante o temor por sua segurança e para sua recuperação e cirurgia reconstructiva, sendo dada de alta el 4 de enero de 2013. En el mismo año ingresó en una escuela secundaria en Inglaterra y fue elegida por la revista Time uma das personalidades mais influentes do mundo. Então ela começou a ser perseguida, né? Porque ela estava ali favorecendo, estimulando, falando, meninas, vocês têm que ir para a escola. Até que aconteceu o atentado, mas aí ela foi para um hospital em Inglaterra, lá no Reino Unido, onde ela pôde ter mais segurança, certo? E ela foi eleita pela revista Time uma das personalidades mais influentes do mundo. Em 10 de outubro de 2014 foi galardonada com o Prêmio Nobel de la Paz, junto com o hindú Kailash Satyarthi, activista por los derechos de los niños, convirtiéndose en la ganadora más joven de este premio. El año 2017 inició una licenciatura en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford y 19 de junio de 2020, a los 22 anos de vida, se ha graduado. Então aqui, né, falando o que aconteceu com ela, o Prêmio Nobel da Paz em 2014, 10 de outubro, certo? Em 2017, licenciatura em Filosofia, Política e Economia e aos 22 já estava com a sua graduação. Né? Que linda história, não? Bueno, agora que a gente leu a história da Malala, vamos aqui, ó. ¿Qué informaciones, actividad 1, qué informaciones de la chica tenemos en esta primera parte del texto? ¿Te parece que son informaciones importantes? Porque el texto está aquí. Vamos a leer y contestar estas perguntas. Chicos e chicas, agora é com vocês. Até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, vamos a las respuestas. Hola. ¿Qué informaciones de la chica tenemos en esta primera parte del texto? Su nombre, la fecha y lugar de nacimiento, el nombre de sus padres y que tienen hermanos. Exatamente. O seu nome, a data e o lugar onde nasceu, o nome dos seus pais e que tem irmãos. ¿Ah? ¿Te parece que son informaciones importantes? ¿Por qué? Sí, son importantes, sobre todo para una biografía. Son datos de origen de la persona biografiada. Então, gente, vocês vão fazer uma biografia. É bom já começar sempre assim, quando nasceu, né? Quem são seus pais? Se ela já morreu, a gente já coloca, né? Se já aconteceu o falecimento, né? Nasceu 12 de julho e foi até não sei quantos anos ela faleceu no dia tal, na cidade de tal, certo? Bueno, vamos a seguir entonces, analizando la lengua. Agora vamos à análise da língua. Cuando tenía 13 años se hizo célebre gracias a un blog que escribía bajo el pseudónimo Gul Mackay para la BBC, en el que narraba su vida bajo el régimen del Tehrik y Talibán. Bom, gente, los verbos destacados en las frases presentan acciones en el pasado, en el pretérito imperfecto de indicativo. Además, sirven para describir personas, sitios, circunstâncias em passado, para contar os hábitos e as costumbres que tinham. Então, aqui o verbo tinha, escrevia, narrava, está no pretérito imperfeito do indicativo, que serve para descrever pessoas, lugares, circunstâncias no passado, para contar hábitos e costumes. Certo? Vamos a seguir. Aqui, como são conjugados estes verbos em pretérito imperfeito? Olhem aqui, gente. Narrar, tener e escrever. Primeira conjugação, narrar. Segunda conjugação, tener. Terceira conjugação, escrever. Vamos a ver? Eu narrava, tinha, escrevia. Tu narravas, tinhas, escrevias. Ella narrava, tinha, escrevia. Nosotros, nosotras, narrábamos, teníamos, escribíamos. Vosotros, vosotros, narrabais, teníais, escrevíais. Ellos e ellas narravam, tenían, escrevían. Ah, então é assim que nós conjugamos esses verbos e essas terminações no pretérito imperfeito, tá? E agora nós vamos para a nossa segunda atividade. Lê o fragmento do texto e contesta. Esse texto é narrado em primeira ou terceira persona. Justifica utilizando informação do texto. Identifica o verbo conjugado em el pretérito indefinido. Vamos a ler. El 9 de octubre de 2012 foi víctima de um atentado. Um homem que tras abordar el autobús escolar en lo cual viajaba Malala disparou repetidas ocasiões sua pistola contra ela. Então, aqui, gente, duas perguntas. Ele está narrado em primeira ou terceira? Justifica a sua resposta, como que você sabe que está em primeira ou terceira, e depois identifica o verbo conjugado no pretérito imperfeito, tá? Certo? Espero vocês até daqui a pouco.
aí, chicos e chicas, vamos a las respuestas aquí. Bueno, el texto está narrado en tercera persona de singular. Se puede perceber eso por el uso de conjugaciones verbales. Por ejemplo, viajaba, y por la cita de su nombre, Malala, y uso del pronombre personal, ella. Certo? Porque eu estou dizendo assim, ó. Em outubro foi vítima. Ela foi vítima. Um homem, depois de abordar o ônibus escolar, em o qual ela viajava, Malala, né? Então eu uso os verbos sempre no ela e me refiro sempre a ela. Eu não estou dentro da história também. Né? Então é terceira pessoa do singular. Bueno, después nosotros teníamos, ¿cuál era la otra pregunta? Identifique el verbo conjugado en el pretérito perfecto. Aquí está el verbo conjugado en pretérito perfecto. Viajaba. Pretérito imperfecto. ¿Cierto, chicos? Ahora, ¿sabías que día de Malala? Tengo día de la Malala. Soy una de las 66 millones de niñas que no tenía derecho a la educación. Día de Malala. El 12 de julio fue designado oficialmente Día de Malala. Tras su discurso el día de su cumpleaños en las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon declaró el cumpleaños de Malala como el Día de Malala em honor a su coragem e ativismo. Então, o dia de Malala, o dia do aniversário dela, e é sempre dia 12 de julho. Certo? Bueno, vamos a hablar más un poquito de Malala. La joven Malala lucha por el acceso de niños y niñas a la educación. Ella recibió el premio UNICEF España Moviliza 2013 por su actuación para concienciar y movilizar a la sociedad sobre la infancia y sus derechos. Gracias a su labor se ha modificado la Constitución pakistaní y se ha aprobado una ley que garantiza el derecho de todos los niños a tener acceso a una educación libre y gratuita. ¿Cierto? Ela recebeu esse prêmio UNICEF da Espanha, tá? Ela quer conscientizar a sociedade sobre a infância e seus direitos, né? Que essa lei seja aprovada, que as meninas também possam ir à escola. Malala, creo en la igualdad y creo que no hay diferencia entre hombres e mulheres. Verdade, né, gente? Na educação não pode haver diferença entre homens e mulheres. Na educação não, em qualquer situação, né? La igualdad, creo que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Bueno, ahora te toca a ti. ¿Está de acuerdo con Malala? ¿La educación puede cambiar el mundo? ¿Qué te parece? Escribe un texto argumentativo de 15 hasta 20 líneas contestando la pregunta. Un niño, un profesor, un bolígrafo y un libro pueden cambiar el mundo. Um menino, né? Menino no sentido genérico, um professor, um bolígrafo, que é uma caneta, e um livro pode mudar o mundo? E aí, vocês concordam? O que te parece? Escribe um texto argumentativo de 15 a 20 linhas contestando a pergunta e compartilha com os seus colegas. Certo, chicos? Agora vamos ver o que nós aprendemos nessa aula. Leitura de fragmentos da biografia de Malala, característica do gênero biografia, emprego dos verbos no pretérito imperfeito do indicativo e léxico relacionado à temática. Chicos e chicas, hasta la próxima clase.